Jeremias, do capítulo 7 ao capítulo 9. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres, para praticardes ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não se provocam a si mesmos, para a sua própria confusão? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Sim, acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e está exterminada da sua boca. Corta os teus cabelos, Jerusalém, e lança-os fora, e levanta um pranto sobre os altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Portanto, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os enxotará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem eles amaram, e a quem serviram, e após quem andaram, e a quem buscaram, e a quem adoraram. Não serão recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem dessa raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão os homens e não se levantarão? Desviar-se-ão
e não voltarão? Por quê? Pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, ele retém o engano, recusa-se a voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos aos conquistadores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada qual usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura se envergonham de terem cometido abominação? Não, de maneira alguma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e no tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Quando eu os colheria, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira. Até a folha está caída, e aquilo mesmo que lhes dei se foi deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos. Pois o Senhor, nosso Deus, nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperamos a paz, porém não chegou bem algum. O tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. A terra toda estremece à voz dos rinchos dos seus jinetes. Porque vêm e devoram a terra e tudo quanto nela há, a cidade e os que nela habitam. Pois eis que envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e eles vos morderão, diz o Senhor. Oxalá que eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de toda a extensão da terra. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto apoderou-se de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo.
Oxalá que eu tivesse no deserto uma estalagem de viandantes, para poder deixar o meu povo e me apartar dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua, como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. Engana cada um a seu próximo e nunca fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em praticar a iniquidade. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira poderia proceder com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Não hei de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Ou não me vingarei de uma nação tal como esta? Pelos montes levantai choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas. Nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais. Fugiram e se foram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que fiquem sem habitantes. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra, e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei, que lhes pus diante, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram obstinadamente segundo o seu próprio coração, e após Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Também os espalharei por entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres hábeis, para que venham também. Se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, para que se desfaçam em lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados por termos deixado a terra e por terem eles transtornado as nossas moradas. Contudo, ouvi, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e recebam os vossos ouvidos a palavra da sua boca, e ensinai a vossas filhas o pranto,
e cada uma a sua vizinha a lamentação. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e das praças os mancebos. Fala, assim diz o Senhor. Até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em entender que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado pela sua incircuncisão, ao Egito, a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos da sua cabeleira e habitam no deserto. Pois todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.